Meu nome é Edson Barbosa Medeiros, nascido a 9 de junho de 1946. Orgulhosamente nascido em Arapiraca. Meu pai era Manuel Bezerra Medeiros. Minha mãe, Maria Barbosa Medeiros. Meu pai, apesar de ser um homem sem cultura, ele não teve estudo nenhum. Tanto é que ele nem conheceu pai, nem conheceu mãe. Pai, o mundo, foi o mundo, né? Mas era um homem de uma inteligência incrível, muito inteligente. Tanto é que ele não precisava que ninguém ensinasse ele, mostrasse o que era para fazer e ele desenrolava. Certo ou errado, mas fazia. Foi muito feliz quando profissional, muito. Passou para mim porque ele sofreu um acidente na frente lá de casa. E a partir do acidente, no ano que eu ia fazer o vestibular, aí eu conheci que ali o estudo para mim ia encerrar. Tomei conta até a data de hoje, estou lá, naquele mesmo cantinho, daquele mesmo jeitinho, nada do que está ali eu aceitei modificação. Tudo ainda está como ele deixou. Sei que é uma atitude arcaica, né? Não tem futuro, mas estou pensando em deixar para o filho, se ele quiser. Eu pensava em fazer uma oficina grande, que eu tenho 4 filhos dentro de casa, aí comprei um outro terreno grande, que eles ficaram reclamando, como era que podiam trabalhar 3 numa oficina tão pequena. Aí comprei esse terreno, um saiu por uma porta, trabalha na SMTT e ainda é engenheiro. O outro é aquele que está lá. Mas ele é empregado de uma empresa. Ele não pode estar lá todo dia. Então, fiquei só de novo. Voltou a crescer o mesmo ambiente. Foi Benevaldo, Severino, Zé do Reis, Benildo, eu e Zé Carlos, Maristela, Benedita, Neide e Maria Verônica. Precisamente na famosa, hoje chamada Rua 15. Porém, quando eu nascia, chamava-se Boca da Caixa. Por que Boca da Caixa? Já me fizeram essa pergunta. Eu vou tentar ser preciso. Porque todo lugar sempre foi separado, rico e pobre, né? Isso é uma ordem da natureza. E a Rua 15 só chegava mais ou menos até ali, onde é as lojas americanas. Por sinal, o calçamento só chegava até ali, porque era Arapiraca dali para frente. Para baixo era a famosa Boca da Caixa, porque era onde ficava localizada aquelas pessoas, vamos dizer assim, de baixa renda ou de menos poder aquisitivo. Tá certo que tinha outras pessoas que já se destacavam, mas geralmente ali não funcionava riqueza. A riqueza que funcionava ali era justamente nos dias de feira, porque ali ficava para ser aqueles filmes de bang bang, o povo não passa aquele pau amarrado, o pessoal chega, amarrava os cavalos, ia, né? Do mesmo jeito era a Rua 15. Tinha aquele pessoal que já vinha logo no sábado, botava suas barracas para fazer comida, café, para esse povo que vinha muquevando, né? Que vinha trazer sua mercadoria
para ser negociada na feira de Arapiraca. Então, era ali que ficava o povo que chegava em Arapiraca, na boca da caixa. Muquevá, dava-se esse nome àquelas pessoas, vamos dizer, vinham de Anadias, nos seus cavalos, que era o transporte que existia, era do Limoeiro, de Tanque d'Arca, de Palmeira, de Quebrangulo, de qualquer lugar que convergia esse povo para aqui, e ficava justamente ali naquele ponto, porque ali era a entrada da cidade. Então, esse povo vinha vender suas mercadorias aqui. Outros passavam aqui já nos outros dias, porque ia para outras localidades, para a Feira Grande, que na época se chamava Mucambo, era para São Sebastião, que na época se chamava Mosquito, era outra cidade que existia naquela época. Então, passava por aqui, que ele era um polo, um centro, onde eles se encontravam, os muquevadores, né? Eles sempre tinham aqui um ponto de referência, costumavam fazer suas paradas aqui, deles que dizia pernoitear, isso é, passar a noite, ou noite, né? Então, foi para ali que meus pais conseguiram fixar residência. E moraram em outra rua de Arapiraca, mas ali mesmo foi onde eles fixaram, e toda a filiação que eles conseguiram fazer, tudo na boca da caixa. Rua 15, só parece que 2 ou 3, os mais novos. Meu pai, ele era maquinista, ele trabalhava com vapor de algodão lá em Quebrangulo, que naquela época o algodão era como ouro, né? Fazia o tecido, era muito cultivado. Minha mãe, de Paulo Jacinto, mais precisamente do sítio, como eu já disse, Cafundó dos Farias. O pai dela, um homem muito rígido, não sei como a natureza se incumbe de muita coisa, conheceu meu pai lá em Quebrangulo. Aí disse: eu tenho uma filha para casar com você. Que meu pai não chegou nem a conhecer os pais dele, como é que encontrava uma pessoa com uma proposta dessa? Bom, minha mãe sonhava casar com um comerciante lá de Paulo Jacinto. Talvez se hoje eu fosse lá, eu disse, era aqui a casa que ele morava. Mas quando ele chegou lá, no Cafundó, ele disse: olha, arranjei um esposo para você. Ela nem duvidou, não podia duvidar, que ele era muito rígido, era o que ele queria ou nada. Bom, fizeram o casamento, sem saber quem ele era, de onde vinha, só que ele era maquinista desse vapor, de um amigo que ele plantava algodão, levava para lá e fez essa amizade. Bom, lá em Quebrangulo, que já era uma cidade já próxima a Palmeira, então também convergia muita gente para levar a mercadoria. Mas diziam sempre que existia uma cidade que se chamava Cidade do Futuro, mas só dizia isso quando falavam, que o nome é Araraquara, eu não sabia nem o nome preciso da cidade. Aí meu avô chegou em casa e disse: vou vender tudo que tenho e vou embora, porque me disseram que ali tem uma cidade do futuro. Veio rastejando a cavalo, né, uma família, e aqui comprou umas terras. Na época era Lagoa de Dentro, ali ao lado das cacimbas, não. Tem aquela estrada que vai para a Feira Grande, como é para Lagoa da Canoa, né? E naquela bifurcação, antes de pegar a pista, a gente pegava a esquerda, que justamente ia para onde meu avô comprou essas terras.
lá nessa lugar por nome Lagoa de Dentro. Então, ele entendia de agricultura. E o meu pai? Não foi para lá porque não entendia de nada de agricultura. Aí ficou por aqui. Foi quando aprendeu, principalmente, fazer umas máquinas que fazia clarear. Talvez vocês nunca tivessem nem a oportunidade de ver, mas era uma máquina que ele fazia de carureto, que nas festas, seja de onde fosse, que no Nordeste quase não existia energia, né? Principalmente na cidade interior. Então, nas festas, era iluminado com esse tipo de máquina que meu pai fazia. Vento nenhum conseguia apagar. Então, ele tinha uma perfeição em fazer esses negócios, que vinha gente até do Ceará comprar essas máquinas a ele. Mas aí não foi o ponto culminante que chegou a energia em Arapiraca. Pronto. Aí fracassou, ele foi obrigado a procurar outros ramos. Num deles foi consertar radiador. Como? Por quê? Radiador? Se não existia carro, como é que ia ter radiador? Valdomiro Barbosa foi quem botou energia aqui em Arapiraca. Foi quem botou. Então, eram vários motores e aqui e acolá um dava problema, principalmente no radiador. Aí disseram, e agora que não tem quem conserte? Vocês não têm não, mas eu tenho. Aí pegou meu pai, levou para lá. Mas Valdomiro, eu nunca trabalhei com isso, mas vai trabalhar. Se você botar a pele, é meu. Não estou mandando. Aí ele se deu bem, pronto. Aí criou a família. Meu irmão, na época, o mais velho, Benildo, ele preferiu estudar. Eu tive outras oportunidades, menos estudar. Eu estudei numa escola municipal, até ali na Rua Marechal. Depois fui para o Adriano Jorge, parei de estudar. Fiquei, vamos dizer assim, na rua. Eu, Sebastião Cândido, Agripino Alexandre, um bocado. O ponto de encontro era justamente, ainda hoje é, Senadinho, na Praça Mate, né? Era o ponto de encontro. Mas mais adiante, eu chamei todo mundo, rapaz, essa vida não é boa não pra gente. Hoje está sendo, mas nós vamos para frente. Vamos para a escola. Aí falei com meu irmão, que já era professor, aí ele falou lá com o diretor, o dono do Instituto de São Luís, eles querem estudar, então pode vir. Eu já estava em torno de 18 a 20 anos. Já estava meio passada, né, para a escola. Mas aí nós fizemos o ginásio, fizemos o curso técnico, tudo uma equipe só. Hoje é chamado quinta série, mas naquela época era a primeira série de ginásio, até o terceiro ano de contabilidade. Lá houve a separação. Uns foram para Maceió, fizeram vestibular, outros foram... Mudou tudo. Cada um procurou seu destino. Você já ouviu falar no céu? Podia perder para o céu. Porque ali na frente da minha oficina, só era uma mão. A rua só era um lado. O outro lado, as casas ficavam onde ainda hoje estão. Aquelas casas agora só não eram daquele jeito não. A maioria era de taipa. Ali era o nosso campo de futebol. Para quem é garotão, tem lugar melhor do que um campo de futebol? A gente pegava essas meias, naquela época era meia de algodão, pegava retraço de pano, enchia e fazia a bola. A bola era feita de meia. E ali a gente brincava dias e dias, até o doutor Progresso começar a mexer com a gente. Aí fomos brincar já, que não existia ali a Nossa Senhora de Fátima, não. Mas lá embaixo a gente improvisou um local que deu para a gente brincar. A Rua 15
Rapaz, para falar da Rua 15, sinceramente, eu falaria o resto da minha vida. Ali, como eu já disse a vocês, que era o ponto no cavador, principalmente nos dias de feira, né? Os outros dias não, era o nosso campo de futebol, a gente brincava ali. Depois disso, a vida voltava para o normal. Quem tinha seus trabalhos ia para os seus trabalhos, mas geralmente o nosso trabalho era jogar bola o dia todo, principalmente meninão. Quando eu fui trabalhar no banco, eu fui pensando numa coisa. Mas como eu já disse a vocês, andar com gravata pendurada no pescoço, só andei no dia que eu me casei porque fui obrigado. De lá para cá, já meio maduro, já com 28 anos, estava lá sentadinho na porta, varetando um radiador, lá onde tem Arazil, aquelas lojas lá da frente, vai passando duas mocinhas que iam desfilar, que era o dia 30 de outubro, que era uma das festas ricas de Arapiraca. 30 de outubro e a Nossa Senhora do Bom Conselho. Eram duas festas incríveis que Arapiraca tinha. Então, eu vi aquela mocinha passando, ops, aí eu mandei que parasse. Parou. Uma eu conhecia, mas a outra foi a primeira vez que eu tinha visto. E para mim eu me casei naquele dia. Foi onde eu vi essa camarada que vocês viram no instante aqui. Meu Deus, quem é essa moça? Já tinha namorado com muitas moças, noivo, eu fui de muitas moças, mas não deu certo. E ela, não sei porquê, ora, eu estava no meu trabalho, e olha a distância. Mas eu disse, moça, pelo jeito vocês vão desfilar, né? Gostaria de estar desocupado, pelo menos para olhar você sozinha desfilando. O resto, para mim, pouco importa, só você. Até menosprezei a amiga, que era minha também, né? A outra mocinha que estava com ela. Agora eu queria saber de uma coisa. Como eu estou trabalhando, eu gostaria de saber seu nome e onde você mora, para de noite eu ir conversar com você. Justamente, eu disse, 7 horas estou lá na sua casa, que morava já ali, já tinha a Floresta Apolinário, já existia a rua Nossa Senhora de Fátima, outras ruas também. Aí quando eu cheguei lá, eu disse a ela, olha minha filha, eu vou logo lhe ser sincero, eu estou procurando uma moça para casar, não é para namorar não, que namorar já namorei demais, eu quero uma moça para casar. Ela me respondeu, se eu nasci para casar com você, eu não me caso com outro, vai ser com você mesmo. Tá certo. Nisso, o dono da casa chega, que era o Zé Pedro da Aravel, pai de criação dela. Aí, boa noite, boa noite. Entrou, foi lá, chamou a esposa e disse, quem é esse camarada que está aí na frente? Não sei, não estou sabendo nada. Pois vai, diga eu que eu não tenho filha para casar não. Aí ela veio e me deu o recado. Eu respondi, pois diga a ele que ele está enganado. Não vai ser ele que vai me empatar de casar com ela, não. Se eu nasci para me casar com ela, só Deus é quem pode separar, mais ninguém. Bom, casei, vou completar 50 anos de casado. Já fiz 48 para 50, só faltam 2, né? Maria Verônica Farias Medeiros. Então, meu amigo, digo a você, eu me casei naquele dia 30 de outubro. Só que, na realidade, foi no dia 17 de fevereiro. Porque o Zé Pedro disse, olha, eu não sou o pai dela, não. Eu sou o pai de criação. Vou levar para você conhecer o pai dela. Dia 30, 31, primeiro, dia de finado, dia de Todos os Santos, né? Dia 2, dia finado.
Eu sei que eu fui para lá, falei com ele, o pai dela, era o Rafael Gama. Aí ele disse, pelo seu vexame, eu acho que você quer casar daqui a um ano. Eu digo, o senhor se enganou? Está enganado. Quero me casar com a sua filha amanhã. Meu Deus do céu. A gente não lhe conhece, você não conhece a gente, nem pretendo. Não, eu quero só a sua filha. Eu me casando com sua filha, para mim já estou no céu. Ah, esse é doido. É doido. Doido, sabe? Amanhã eu quero casar com sua filha. Aí disse ele que era um domingo, na segunda-feira, ele chegasse lá com o batistério dela, para a gente dar entrada para casar. Então, para mim, eu me casei naquele dia. Todos os anos, os padres iam para Penedo fazer um conclave, para lá, umas reuniões que tinha, e passava, parece que 15 dias, a cidade ficava sem paro. Então, tive que esperar só esse negócio lá do padre para realizar o enlace perfeito. Foi o padre Afrânio. Talvez aqui alguém já tenha ouvido falar nele. Ele era pároco daquela igreja que tem lá a Cabeça Falha. Onde tem a feirinha ali, do tiro de guerra, né? Que é chamado bairro Tiro de Guerra. Tem aquela igreja bem grande, ele era padre de lá. Mas parece que ele cegou. Parece-me que houve isso com ele. Mas foi ele quem realizou meu casamento. E eu digo a vocês, se vocês são casados, ou aquele que vai casar, tiver a sorte que eu tive, é Deus que está do seu lado. Porque foi um presente que ele me deu. E que presente! Aqui em casa são os 4 filhos. José Edson, Fabiano, Emanuel e o Éder. Éder é esse que está aqui. Ele é professor. O Fabiano, ele é advogado, né? Mas ele prefere trabalhar nas escolas. Nunca faz serviço de advocacia, mas não dá muito valor, não. E o Emanuel tem esse trabalho dele e me ajuda lá na oficina. Eu tenho muita vontade de já deixar tudo para ele. Hoje ele vai receber, vamos dizer, uma bola de ouro. Uma bola de ouro. Porque uma profissão só sabe aquele, quem é profissional, sabe o que é profissão. Eu conhecia uma pessoa, ele também me conhecia, ele foi promovido ou passou num concurso do Banco do Nordeste. Foi. Aí ia trabalhar em Pernambuco. Aí me chamou para eu ficar no lugar dele, para trabalhar no Banco da Lavoura de Minas Gerais, Sociedade Anônima, onde hoje é Bradesco. Que mudou só, que era... Ali já teve outros nomes também. Né? Hoje é que é Banco Brasileiro de Desconto, né? Bradesco. E a política foi o Jânio da Silva Quadros que ganhou para presidente da República. Como presente, uma das portarias que ele determinou era que todo empregado tinha que trabalhar com gravata pendurada no pescoço. Eu odiava gravata como odeio tá do peixe. Aí procurei o gerente e disse, olha, bote outra pessoa que a partir de amanhã eu já não venho mais. Mas rapaz, você bem não começa, mas por quê? Aí quando eu disse a ele, ele disse, infelizmente, não é uma ordem minha, eu apenas sou um cumpridor. Bom, deixei o banco. Fui trabalhar com o meu pai. Nas feiras, dia de segunda-feira, eu ia vender, na época, sabão lusitânio, vender coisa pela feira. Eu estava aqui no Brasil, ia vender. Meu negócio é estar com dinheiro no bolso.
E o Higino Vital foi deputado, ele abraçou a política, né? Chegou a ser prefeito. Quando prefeito, ele foi lá na oficina que vocês estiveram lá, aí ele disse: Edson, tu aparece lá no meu gabinete que eu quero falar com você? Pois não, o prefeito me procurar? Deve ser uma coisa muito estranha, né? Aí fui. Ele disse: olha, eu tenho uma vaga de professor para você. Mas se eu não sei nada de professor, nunca fui professor, não tenho formatura de professor, eu quero você. A gente já se conhece e é para você. Quando eu fui, levei os documentos para o secretário, era o padre Delbrando. Aí ele disse: oxe, não, aqui não, você não pode exercer essa profissão. Você não tem nada dizendo que é professor? Não, não existe. Tá certo, o senhor tem razão, não vou dizer que o senhor está errado, não. Aí eu falei com o prefeito de novo, ele disse: olha, o padre manda lá, eu mando nele em tudo, é você que eu quero. Eu digo: como sou eu que quero, o senhor é quem manda. Agora tem uma coisa, só vou ensinar à noite. É à noite mesmo que eu quero. É justamente por isso que eu fui buscar você. Estou tendo dor de cabeça lá no Hugo Lima, que era a menina do município. Os olhos era tudo voltado para a escola Hugo Lima. Era a escola central do município. Fui trabalhar no Hugo Lima. Eu disse: olha, vou trabalhar só um ano, só para fazer a sua vontade. Depois de um ano eu caio fora. Entrei no dia 1º de março de 76. Saí no dia 1º de março de 2004. Por incrível que pareça. Matemática. Mas, cara, matemática? Não sei. Eu sou culpado de saber? Não fiz curso, mas Deus me deu a inteligência. Porque eu fazia o seguinte: o senhor chegava, todo cheio de anel no dedo, com tudo quanto era formatura. Sabia mais do que eu, lógico, né? Eu me juntava ao senhor para ficar sabendo o tanto que o senhor sabia, ou mais do que o senhor soubesse. Isso antes de ser professor. Agora, matemática, só foi o que eu aprendi e só foi o que eu ensinei. A ordem que a gente tinha era apertar, que a turma estava querendo bagunçar a escola. Não sei se por ordem de alguém, que sempre aparece aquela pessoa que vem com segundas intenções, né? Então, quem não aguentava aperto, caía fora. Graças a Deus, os que estudaram lá, hoje são doutores. O mais fraco é o major, parece que ele é major. Foi comandante aqui no batalhão, Genival. Esse de vez em quando aparece lá, me agradece. Não, o senhor não precisa agradecer que eu não ensinei só o senhor. Ensinei uma turma. Bom, graças a Deus fui bem sucedido. Era pior do que palmatória. Muito pior. Porque no meu primeiro dia, eu sempre dizia: olha, minha gente, vocês prestem bem atenção. Talvez vocês estejam na escola errada. Porque eu tenho 4 T. Toco, tudo, todo, tempo. E não abro parada. É aqui, ali ou acolá. Onde você me procurar, vai me encontrar. E a ordem que eu tinha era apertar. O que era que eu devia fazer? Apertar. E nessa brincadeirinha, meu nome mexeu com alguém. Aí botaram eu ir trabalhar no Colégio Bococelho. No Colégio Bococelho já fui em 76. Fiquei lá por ali o convívio. Enquanto no Hugo Lima era como no Exército, cada um faz o seu, no Bococelho era uma comunidade só.
todo mundo um só pensamento, fazer o Colégio Bom Conselho funcionar. Então, também me aposentei em 2004, foi 2005, no Colégio Bom Conselho. Existia a coletoria, que chamam coletoria estadual, né? Era ali ao lado da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, a outra, aquela do comércio. Do lado de cá da igreja funcionava a coletoria estadual. E nessa época, como chegava o dinheiro, eu não sei. Eu sei que a minha missão era ir lá, ou numa bicicleta do banco, ou de pé. Perto, né? Eu atravessava ali aquele espaço com aquele fecho de dinheiro na cabeça. Que antigamente o dinheiro vinha em folhas, como aqueles papéis que vai para as gráficas. Não vem aquelas folhas, né? Só do que eu me lembro. Então eu fazia o quê? Aprontar o dinheiro, deixar ele pronto. Depois empilhava e passava para o contador do banco, o tesoureiro, né? Ele era quem ia contar cédula por cédula para ver se conferia o tanto que eu tinha levado ou se alguma das cédulas eu tinha. Mas eu não nasci para isso, não. Não. Então, saí por causa da gravata. Que aí não deu nem dá, comigo não. Aí, antes, já na época da Capial, como eu disse, eu era cupincha do Finado Lourenço, para onde ele ia, a gente ia atrás. E na Capial também chegava aquelas pilhas de dinheiro. Eu ficava lá, ele lá trabalhando e eu lá sentado. Quando vinham chamar ele para alguma reunião, ele dizia, olha, nem entra, nem sai. Só está nós dois aqui, então não é para entrar mais ninguém. Você é o responsável. Ora, ordens são ordens. Por quê? Estava lá, rapaz, um monte de dinheiro, as pilhas. Não era o tamanho disso aqui não, era menor, por causa da asa. Era meu alguma daquelas? Não era meu. Eu acho que se eu puxasse uma daquelas folhas, jamais ele ia notar. Mas se não era meu. Então, nunca aquilo que é dos outros tem seu dono. Então, jamais eu peguei nada. Até hoje. A única coisa que eu peguei, que é dos outros, e eu tomei para mim, foi a minha companheira, que ainda hoje nós estamos. Agradeço ao bom Deus por ter me dado essa oportunidade. Teve um prefeito, parece-me que o João Lúcio, cresceu a Rua 15, desceu até ali onde é a Rua Esperião Rodrigues. Dali para lá era Arapiraca, era a Rua 15. Para baixo continuava sendo a tradicional Boca da Caixa. Eu não lembro qual foi o prefeito que disse, não é uma rua só, então, aí ficou tudo como Rua 15. Só que era uma rua, hoje só resta a minha casa, que eu posso dizer minha, mas não é minha só não, é de herdeiro, né? E a casa da Jai, lá do Pedro Cavalcante, não. O seu Cavalcante, que era um comerciante, alfaiate e comerciante. Ali na esquina, para frente, de onde é americano, né? Você pode olhar que aquilo ali, tudo é antigo, e muito antigo. A casa da Jai também é da mesma época da minha. Ainda conserva, são as únicas, parece-me, que ainda conservam-se fiel às suas tradições. As outras, o progresso tem destruído tudo. Porque tem a Rua 16, tem a Rua 7, tem a Rua 15 de Agosto, né? Tem muitas ruas dadas às comemorações. Que sempre foi, nessa época também, vereador não tinha remuneração, não. Eles trabalhavam por amor à cidade, mas não por remuneração.
o tempo vai evoluindo. Porque antigamente se trabalhava com carvão, depois passou a ser com querosene. Hoje é com gás de buchão. Já tem muita coisa mais diferente. Tem esses radiadores, no caso do rapaz, que é carro mais novo, já é alumínio. Tem a chamada solda fria, que é a solda de alumínio. E é a solda que vai ficar, porque a outra está já se acabando. Está já indo para o beleléu. Mas é o progresso. Ou você evolui, ou então você vai ficar sozinho lá. Mas como era lá atrás com esse carvão? Como era que você trabalhava? Qual era o tipo de carro que tinha mais assim? Tipo de carro. Quando eu chego ali, naquela entrada que vai para Giral, para aquele mundo, na frente do aeroporto, quando você entra ali, lá adiante você vê umas Scania antigas, 111, aquelas bicudas. Aquele era o carro da minha preferência. Porque no dia que chegava uma, era o dia todinho, 2 dias para fazer. Pesado, meu amigo, pesado. Mas eu trabalhava só não, que Deus sempre esteve do meu lado. Então, na década de 60, 62, que Arapiraca já estava no apogeu, né? Era a cidade onde os caras lá da Quebrangulo disseram que era a cidade do futuro, e estava no futuro. Fumo em Arapiraca era uma bola de ouro. Você era pobre hoje e amanhã já estava rico, desde que você trabalhasse com fumo. Dinheiro, ninguém dava valor a dinheiro, não. Não existia esses valores. Porque tinha certeza, digamos que você perdesse uma certa importância. Você nem ia esquentar a cabeça porque sabia que no outro dia você tinha aquele mesmo dinheiro ou mais. Era fácil. Através do fumo. É bom não esquecer essa palavra fumo. Gringo chovia aqui em Arapiraca. Vinha da Espanha, vinha de Portugal, da Alemanha, até dos Estados Unidos veio. A saber como era que aqui dava um fumo tão bom. Só existia aqui, então numa cidade no Rio Grande do Sul, onde a Souza Cruz vive lá. Só eram essas 2 cidades que tinham esse fumo qualificado, que ele chamava. Dava para charuto, que você quisesse. Bem, Arapiraca chegou a ser o seu apogeu. Naquela época, olhe, então saíram a Chevrolet, lançou uma caminhoneta, a Chevrolet 62. Era outro carro que eu tinha preferência. Por quê? Só eu era quem trabalhava com aquele. Tinha outras pessoas, mas para esse tipo de carro não. Dizia, olha, vá para lá. Porque era um serviço de muita paciência. Você tinha que pegar um e saber que era o dia todo. Quem chegava, eu dizia, quer deixar seu carro? Olha a fila que já está esperando. Marque quantos carros tem aí e marque aqui que será o seu dia. Ou então o senhor vai embora e quando o senhor achar que deve vir, vem que eu conserto. Quem era que ia andar com o seu carro vazando dessa mão de água? Preferia deixar seu carrinho esperar. Deu de esperar uma semana. Mas só quem tinha paciência de fazer era eu. Mas porque Deus me deu muita paciência, me deu paciência de sobra. Então, meu amigo, Arapiraca foi uma cidade... Pode outro lugar ganhar de Arapiraca. Não é bairrismo meu, não. Não é bairrismo, não. Porque conheci Zé Alexandre, pobre. Conheci Aurelino Ferreira Barbosa, pobre. Conheci muita gente daqui, pobre. Hoje não são mais pobres.
hoje são muito bem de vida, mas já foram pobres. O fumo, como eu já disse, o fumo... Ora, 2 caminhonetas bateram ali na descida da Esperiano Rodrigues, uma rua 15. Pau! Desceram, olharam assim, rapaz, batesse no meu carro, fazia o quê? Não tenho habilidade de andar com o carro, que era Deus dará, né? Cada um fazia a sua parte, não existia justiça, cada um fazia a sua parte. Não tem nada não, amanhã eu tenho outra. Era essa filosofia que se usava muito. Hoje não tinha, mas amanhã podia ter. Aí você diz, e por que você não enricou? Boa pergunta, né? Não enriquei por 2 razões. Primeiro, não é todo mundo que nasceu para trabalhar com fumo, não. Ali, na rua 15 mesmo, uma casa trabalhava com fumo, a outra não. Outra sim, outra, ou quase toda a cidade se trabalhava com fumo. Destalando, você sabe o que quer dizer, né? Para fazer aquele fumo em corda. Então, eu não enriquei porque Deus não quis que eu enricasse. Eu tive muita oportunidade, muita oportunidade. Ali já foi outra, vamos dizer, o que está acontecendo hoje com combustível. Está levando o povo a usar gás, botando gás nos seus carros. Porque se a gasolina, ou o álcool, ou o diesel, fossem preços aceitáveis, ninguém ia fazer isso não. Mas teve um período, quando você queria vender um carro, era só encher o tanque. Era fácil, que o povo preferia mais o combustível do que o carro. O Cinca, o Opala, o Dodge, o Dodginho, o DKV, eram carros, o Aerowiz, era um carro que existia naquela época. Então, chegou ao ponto, mesmo os taxistas, de quase não poder trabalhar, porque o combustível subiu muito. E foram obrigados a sair trocando de carro, foi surgindo outros carros mais modernos, com menos consumo. Lançaram carro com 3 cilindros, já naquela época, hoje é praxe, né? Mas naquela época era 3 cilindros, 3 velas, 3 platinados, tudo era em 3. Tanto é que podia bater 2, ainda ficava 1 e o carro andava. Ligava direto, do bujão para o carburador. Esse bujão grande, abria um buraco na lataria, botava ele lá, amarrava, e fazia aquela... e ligava para o carburador, e era assim, seco mesmo. A justiça, a polícia, era quem não gostava, prendia. Mas no sertão, quem é que ia lá saber? Então, foi o futuro de muita gente, foi andar no gás. Porque combustível, como sempre. Tinha um cidadão que ele tinha um Dodge Dart, carro de luxo, botou para vender, mas ninguém comprava. Aí encheu o tanque, em poucos dias ficou sem um carro. Mas não foi por causa do carro não, que o carro sim valia muito mais, mas era o combustível que era ouro. O que dizem que nesses poucos dias o combustível vai ter outro preço. E onde nós vamos parar? Vai ter alguém inteligente que vai ter que arranjar um meio para todo carro ser a gás ou a energia, seja lá como for. Contanto que o povo não vai aguentar, vai estourar também, de novo. Espero que isso não aconteça. Mas está amadurecendo, né?
As colmeias a gente comprava num comerciante chamado Antônio Filinto, onde hoje é Americana. As peças, ou a gente fazia artesanalmente, ou pegava outro radiador, fazia remendo e colocava naquele radiador, que não tinha a chance de comprar. Hoje não, hoje eu tenho de monte, para muitos tipos de carro, mas naquela época não existia essa facilidade. Não sei, eu não sei, parece que quando você não gosta de uma coisa, parece que aquilo lhe persegue. Que ali na Rua 15 foi muitas feiras, muitas, de móvel, de batata, de inhame, de fruta, de todo quanto é fruta, já foi ali. Teve um prefeito que achou por bem de tirar lá da rua, depois do comércio, né? Aquele lado que tem lá, e trouxe justamente para a Rua 15. Precisamente aonde? Na frente da minha oficina. Eu digo, meu Deus do céu, será que é eu pagando algum pecado? Logo essa miséria de peixe na minha porta. O dia de feira, para mim não existia. Mas na terça-feira fedia muito mais do que na segunda, porque o sol suspende o mau cheiro do peixe. Bom, quando eu casei, já tinha construído uma casa na 2 de fevereiro, e lá foi onde eu fui morar com a minha velha. A feira do bairro Brasília era na Rua Brasília, mas o movimento ficou pesado, aí tiraram da Rua Brasília e botaram para 2 de fevereiro, que era uma rua de menos movimento. A feira de peixe foi para onde? Para frente da minha casa. Eu digo, oh meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. É marcação. Vendi a casa, comprei uma na Senador. Agora estou sossegado. Por tirar a feira da Rua 2 de fevereiro, botaram para Senador. A feira do peixe foi ficar onde? Na frente da minha casa. Eu digo, não é possível, rapaz, uma coisa dessa. Aí construí essa casa. Eu digo, eu quero que bote feira dentro do mato, que aqui não era praticamente rua, não era nada, era tudo abandonado, só o terreno. Pronto, vim para aqui. Sossego até outro dia. Até outro dia. Que com a construção da Caixa, da Rua Brasília, exigiram que aquela feira saísse dali. Olha, botaram mais para cima. Ainda bem que é no outro quadrante, não veio para aqui não. Mas botaram aqui. Botaram logo aí, nessa rua aí da frente. Tá lá. Dia de quinta-feira, não, dia de sábado. Você pode chegar lá, você sai daqui e dá logo de cara infeliz do peixe. Agora eu lhe pergunto, é marcação ou não é? Quem é que tem essa marcação comigo? Jaca mole, abacate, são coisas de minha preferência. Farinha, feijão, todo mundo gosta, né? Não só sou eu, né? Agora eu dou mais preferência a frutas do que carne. Letícia Barbosa. A Letícia Barbosa, ela era uma comerciante que ali a loja de imóveis. Tinha a farmácia, que era do Zé Marques, e logo em seguida era esse ponto comercial. Então, antes de vender sabão e outras coisas que eu vendia, tinha uma padaria lá na Rua 15, na esquina da Esperião Rodrigues com a Rua 15. Era um abatedor, hoje é uma casinha de lanche, um boteiro, mas era uma padaria ali. Eu falei com o dono da padaria, eu vendi bolo da padaria dele. Ele disse, você tem coragem, meu filho? Eu digo, eu só não tenho coragem de roubar, vou trabalhar toda a vida dele. Aí comecei vendendo, no final do dia,
prestava conta, tudo bem. Quando foi um dia, eu lá na frente da Narciso, já com o tabuleiro na cabeça, aí um camarada me parou, comeu um pedaço de bolo. Aí ele disse, olha meu filho, eu vou ficar aqui com você até a polícia aparecer, para você me entregar à polícia, que eu não tenho dinheiro para lhe pagar, não. Eu digo, peraí, a coisa está errada. E o senhor acha que a polícia vai me pagar? Se ele lhe prender, está me pagando? Não, não vou fazer isso não. O senhor só comeu porque estava com fome. Vá-se embora. Eu vou dizer isso ao dono da padaria. Se ele acreditar em mim, tudo bem. Se ele não acreditar em mim, não tem nada não. Quando cheguei lá na padaria, que fui prestar conta, disse a ele, disse, você deu porque quis. Vou descontar o bolo que você deu. Pode descontar. Pode descontar, que eu não venho mais mesmo trabalhar para a gente ver como o senhor. Aí não vou ter mais. Aí foi quando eu fui lá para a dona Letícia. Então, botaram na cabeça dela entrar na política. A essas alturas, o vereador já era renumerado. Ela acreditou. Eu acho que foi aí onde ela se atrapalhou. No instante, olha, foi a pique e eu perdi meu ganha-pão. Fiquei vagando, fazendo bico, mas meu pai... Mas ele dizia, meu filho, como você é burro. Ele me ensinando a fazer as máquinas que era vender para lá. Mas, por mais que eu insistisse, eu nunca consegui fazer uma. Nem a primeira, para dar como lembrança, não consegui. Aí dizia que não tinha nasci para aquilo não. Continuasse com outras coisas que era melhor. E abracei o radiador, me deu muito bem. Se você tivesse um dinheiro na sua mão, seu, qual seria o ramo que você iria fazer? Eu disse, Ernesto, hoje tem duas mercadorias que estão pulando, não é nem aumentando, é pulando, que era querosene e açúcar. Não aumentava, pulava. Eita, não disse? Você não é negociante, sabe mais do que eu. Aí fui negociar no querosene. Disseram a ele que o camarada que estava trazendo a mercadoria dele, de Maceió para cá, estava roubando ele. Mas não era não. Era não. Cara honesto. Agora, digamos assim, um caminhão pegava 500 latas de querosene, que era em lata, desse tamanho, 18 litros. Vamos dizer, 100 latas o caminhão pegava. Aí ele botava 100 latas em cima do caminhão, ele tinha o dinheirinho dele, aí comprava 10 com o dinheirinho dele, aproveitava que ele era motorista do caminhão e trazia para vender na casa dele. Quem viu, disse que ele estava roubando e levando para casa dele, mas não era. Eu sei que numa das viagens, o caminhão virou, quem morreu foi ele, o seu Ernesto. Clube não. Apesar de até um mês passado, eu fui presidente do clube do professor. Fiquei lá desde do seu início até como presidente, só fiquei 2 gestões, terminou agora. Mas a minha diversão mesmo, primeiro era jogar bola, né? Como toda criança. E depois o Cine Trianon, que antigamente ali onde é o Bradesco funcionou um outro cinema. Mas quebrava demais a fita, quebrava demais, dava desgosto. Não sei se era máquina, se era o operador que não sabia trabalhar. Aí fechou. Eu chamava Poeirinha. Aí construí o Trianon. Ali eu conheço desde até a falência. Mas faliu porque hoje quem quer mais cinema, se tem cinema em casa, né?
Depois o Anísio construiu o Triunfo, depois o Gordo construiu aquele outro vizinho, mas tentaram, dando tapa em faca de ponta. Que o futuro ia ser, e olha que ainda vai aparecer coisa melhor do que a televisão. Zorro era uma sequência de seriado, Tarzan era Roy Rogers principalmente, Rockland, porque nunca vi um camarada levar tanta porrada e o chapéu nunca caiu da cabeça dele. Nunca. Você assistia filmes e filmes, mas o chapéu nunca caía da cabeça dele. Agora, Tarzan era um seriado bom, muitos filmes bom mesmo. À noite, cinema só funcionava à tarde, dia de domingo ou dia de segunda. Dia de segunda, porque o povo que vinha do sítio precisava de assistir um filmezinho, né? Conhecer o que era o cinema. O primeiro rádio que chegou aqui em Arapiraca foi o Padre Epitácio quem trouxe. Vocês chegaram a conhecer o Padre Epitácio? Não, né? Era o pároco daqui de Arapiraca. Ele tem, não sei se ainda é vivo, um irmão no Recife, Dr. Zé Rodrigues. E ele, numa das viagens, viu o rádio. Vou levar esse bicho que ninguém conhece lá na minha terra. Era lá nas Cacimbas, como quem vai para a Lagoa da Canoa. Era uma casa até diária. Eu acho que ainda hoje ela continua diária, do mesmo jeito. Era gente, aí eu vi um bicho falar, um rádio falar. Mas como era longe da cidade, quem ia? Pouca gente ia. Mas mesmo assim, tinha dia que era o rádio. Hoje ninguém quase quer, vindo, depois desliga e deixa para lá. Mas já foi sucesso, Quando lançaram aquela radiola de braço, né? O som, a boca do fone, aqui, o camarada dava corda, botava o disco, 78 rotação. Já foi um avanço muito grande. Tudo isso eu vi, passei por essa fase. A primeira TV ao conhecimento do povo, quem trouxe foi o João Lúcio. Ele, prefeito, mesmo analfabeto, ele comprou que existia quase o tamanho dessa poltrona. Era rádio, televisão, era tudo, no móvel só. Mas nem todo mundo podia ver, que era na casa do prefeito, era um negócio particular. A primeira televisão que eu vi foi na Casa Neno, em Maceió, que ali o público tinha direito de passar no comércio, via, né? Eu disse, ai meu Deus do céu, que coisa. Um dia eu vejo isso também na minha casa. Vou comprar uma. Hoje, pouco eu assisto. Eu gostava muito, era ou da radiola, que eu gostava muito de disco. Eu chegava lá na Eletrodisco, comprei muitos discos. Ainda tem aí um monte. A radiola ainda está aqui. Está aqui. Passou um bocado de anos sem funcionar, porque eu não conhecia uma pessoa que consertasse. Mas o defeito dela era só no som. Às vezes você estava ouvindo, ela hora desaparecia. Aí apareceu um rapazinho que veio de São Paulo, deixou ela dar zero. E os meus discos estão aí. Já novo, foi o disco de Agnaldo Timóteo. Eu e o Sebastião Cândido, lá na Eletrodisco, oxi, que cantor é esse? Estava cantando na casa de Irene. Aí eu comprei, ele comprou outro. Aí quando chegamos aqui, ninguém deu valor, não. Esse cantorzinho não vai fazer sucesso, não. Tá certo? Mas os primeiros discos de Agnaldo Timóteo, que chegou aqui em Arapiraca,
foi eu e o Sebastião Cândido. Doutor Sebastião Cândido, eu chamo Sebastião Cândido porque ele foi criado junto comigo desde menino, a nossa amizade é grande. Rapaz, quando a gente se conheceu, ele carregava água para a cidade, no jumento. Ele vendia água aqui nas casas. E não tinha água, quem queria uma água melhor, tinha que comprar. Ou da Rua Nossa Senhora de Fátima, ou então da Canafista, que ele ia buscar para lá. Foi quando, lá adiante, quando eu já disse, chamei e disse, olha, isso daí não é futuro da gente não. Vamos procurar a escola, vamos estudar, que o futuro está na escola. Ele sabe que é mesmo. Ele enricou vendendo, não foi como advogado, que ele é cunhado do Zé Pivete, vendendo o carro do Zé Pivete, ele enricou. Loja de disco em Arapiraca, quem botou uma foi o Zé Barbosa. Era vizinho ali na rua Aníbal Lima, na frente era a Caixa Econômica, do outro lado uma loja do pai do Maurício Fernandes, aí lá vendia bicicleta, rádio, esses troços. E ao lado tinha essa Eletrodisco. Meu pai, ele, um período, ele ainda chegou a possuir umas 11 a 15 bicicletas para alugar. E naquela época o povo era honesto. Chegava lá, alugava a bicicleta, ia embora, passava 2, 3 dias. Depois vinha, devolvia a bicicleta, pagava, se quisesse levava de novo, mas devolvia. Era um tempo diferente. Hoje você tem uma bicicleta, se deixasse na porta, quando voltar está só o lugar. A bicicleta já foi embora. Mas naquela época não. O povo era diferente. Então, eu não gostei da bicicleta, porque tinha muito dentro de casa. Eu preferia ficar repassando, que quando chegava, sempre vinha com defeito. Aí não ia entregar uma bicicleta para uma pessoa e a pessoa estava pagando com defeito. Tinha que repassar ela toda. Isso aí eu fiz muito. Mas pouco tempo também, que não tem futuro também não. Que o tempo cresce e tudo vai para as cucuias. O que você está fazendo hoje, talvez seja um trabalho de futuro. Queira Deus. Mas eu acho que vai chegar ao ponto de você ficar em casa e falando comigo e eu aqui. Você fazendo ou coisa parecida, né? É o tempo quem vai dizer ou dar resposta às perguntas. Não. Aí deu ruim. Deu ruim. Porque em matemática, como eu já lhe disse, eu não queria que em Arapiraca tivesse outro que soubesse mais do que eu. Não é barrismo não, viu? É porque eu era me tornei um professor e era obrigado a saber. Uma certa feita, tinha uma turma desses alunos aplicados, refúgio de outra cidade, de Garanhuns, de Maceió, falaram que tinha essa escola aqui, aí eu vim para aqui. Um dia, eu dando uma aula, e botei uma equação para ser resolvida. Aí eu estava explicando, né, que eu não costumava usar livro. Os alunos, se quisessem, pudessem comprar livro. Mas eu costumava resolver as coisas pela minha, Deus me deu inteligência. Aí quando eu estava pela metade, um aluno se levantou: ei, professor, o senhor não disse que o senhor era um cara aberto? A gente podia dizer o que quisesse? E continuo dizendo: mas o senhor está ensinando errado? Aí eu parei, olhei e disse: você tem certeza? Tem, sim, senhor. Aí o quadro lá era grande, era a parede toda. Aí eu copiei a equação
a mesma, do lado, aí passei um traço para ele resolver, que ele já tinha sido estudante, foi reprovado no Diocesano de Garanhuns, parece. E lá também era exigido. Aí quando ele começou... Peraí. Vamos fazer o seguinte. Quem sabe mais do que eu e você é o livro. Vamos pegar o livro da sétima e vamos pegar o livro da oitava. Porque na sétima série tem certos assuntos que será repetido na oitava série. Mas na oitava série já é problemas que entra aquilo que você aprendeu na sétima. Ai, professor, me desculpe. Digo, não, eu queria que todo mundo fosse igual a você. Dissesse onde é que eu estou errado. Porque aí você está me ensinando cada vez mais. Ou me dando uma responsabilidade para eu errar menos. Mas graças a Deus, olhe que foram 28 anos só na escola Algolina. Quer saber quantos dias eu faltei? Nenhum. Nunca morreu meu pai, morreu meu irmão, mas nem assim eu faltei. Porque achava que, principalmente na escola, se o professor não chega, vai ficar quantos alunos à deriva? O clube do professor foi um idealista. Oliveiros, professor Oliveira Nunes Barbosa, professor Zé João, professor Galdino, não deixa eu ver. Aí me botaram no meio. Era só o terreno, doado pelo Benedito Ribeiro. Eles foram lá, ele disse, se vocês têm essa ideia, estão de parabéns. Estão de parabéns. Eu vou doar um terreno a vocês. Deu aquele terreno e na frente doou também ao Cruzeiro, que era um time que não sei se estava funcionando aqui em Arapiraca de novo. Aí ele disse, olha, vou dar um prazo para vocês mostrarem que querem construir um clube. Aí balançamos o coreto. Fazia campanha de garrafa, fazia campanha disso, fazia campanha daquilo. Compramos estaca, compramos arame farpado, cercamos o terreno, depois fizemos tijolo de cimento, muramos o clube. Aí começou a parte principal, o prédio. Aí pesou, viu? Pesou porque pouca gente acreditava no ideal dos sonhadores, que diz que o professor sempre foi um sonhador. Ele sempre sonha no que está lá em cima. Se ele vai chegar lá, não se sabe, mas ele sonha. Mas, graças a Deus, só existem 2 clubes do professor. Esse daqui e um no Rio Grande do Sul, parece que numa cidade por nome Santa Maria. No Brasil todo. Pode até ter outro, mas não que a gente tenha tido conhecimento. Fizemos. A Troncos e Barranco, ele está ali. Vocês já estiveram lá, né? Conhecem e pode ficar sério. Eu fiz parte daquela construção. Eu fui um tijolo também naquela construção. A inauguração, nós agradecemos ao doador do terreno, que ele foi quem foi principal para que a gente continuasse para realizar um sonho. Então inauguramos, não tinha piscina, não. Aí já era uma audácia do professor sonhar tomar banho de piscina num clube. Mas um dia a gente conversando com o seu Benedito, ele disse, não, pode, é um presente que eu estou dando a vocês. O parque aquático é um presente que eu vou dar ao clube do professor. Está lá. A Troncos e Barrancos funcionando precariamente, porque hoje
Acho que não tem 200 professores que paguem. Vive porque tem que controlar a receita. Não vive, sobrevive, né? E creio que por pouco tempo, porque hoje tem muitos clubes na cidade e as pessoas, geralmente a juventude prefere locais onde eles extravasem o seu ego, né? Além da bebida, quer usar muita coisa que não é cabível dentro de um clube social. Eu mesmo fechei o clube, mas nesse último período, 2 anos quase. Lutaram contra mim, graças a Deus. Me tiraram, louvado seja o bom Deus. Estou muito satisfeito do que fiz e do que faço. Não carrego remorso, não. Porque a pior coisa que tem é você ir contra a maré, né? O movimento estudantil eu participei da UESA. Hoje não existe mais, né? Acho que não, certo? Mas naquela época, a UESA era um partido político forte. Por quê? Agregava todos os estudantes, pouco importava o grau de escolaridade. Tanto é que, na época, parece que foi o Agripino. Ele queria ser o presidente da UESA, que era ali por trás do Bradesco. Tinha um salãozinho que depois foi um supermercado. Ali funcionou muitos anos a UESA. Então, ele queria ser o presidente. Aí me chamou para ser o vice dele. Como eu já lhe disse, que meu nome se espalhou quando eu passei a ser professor, porque era ruim. E quando a pessoa tem alguma coisa, vou lá, não está o Edson. Geralmente eu procurava ajudar. Não, quero dinheiro de ninguém. Quero dinheiro de ninguém. O meu saber, Deus me deu. Ele não cobrou nada de mim. E por que eu ia cobrar de quem precisava de mim? Um dia, um rapazinho perdeu o emprego, aí me procurou. Professor, estou precisando da sua ajuda. Agora aviso logo, não tenho dinheiro. Poxa, nem começa com essa, tá falando assim. Ele disse, vai haver um teste na loja tal e tal dia. E se eu passar, vou trabalhar, vou arranjar um emprego. E quero que você me ajude, que o primeiro ordenado que eu ganhar, eu vou comprar só de presente para o senhor. Eu disse, olha, passar você vai passar. Agora, se você vier a custar de me dar presente, a nossa amizade se encerra nesse dia. Foi, passou em primeiro lugar. Rapaz, quem foi seu professor? Ah, tá explicando? Não preciso dizer mais nada. Quando eu citava o meu nome, ele dizia, não, rapaz, não adianta não. Eu era respeitado. Em matemática, olha lá, eu estou falando em matemática. Nunca fui para uma escola aprender matemática, não, foi. Agora, se você viesse morar em Arapiraca, fosse ensinar em Arapiraca, e sabia mais do que eu fazia de tudo para ficar perto de você, para aprender o que você sabia. E isso foi que fez eu chegar a esse ponto. Agora, nunca quis receber dinheiro de ninguém. Aqui tem um vizinho, aqui para nós, ele queria que eu pegasse uma folha do papel timbrado lá do Hugo Lima para dar ele, para ele
melhorar lá na empresa que eu trabalhava. Eu disse, seu fulano, a nossa amizade vai terminar. Esse tipo de negócio eu não faço. Ele disse, eu lhe pago bem pago. Eu digo, seu fulano, a nossa amizade vai terminar por aqui. Eu nem quero seu dinheiro nem de ninguém. Agora, essa eu não vou fazer, não. Sonho todo mundo sonha, né? Estou já conseguindo. É porque minha velha não vai gostar, né? Homem dentro de casa a vida toda incomoda, né? Mas deixar a oficina para o meu filho. Eu falei, vou à Rua 15 porque eu tenho a impressão que eu vou morrer por ali. Esse é o maior sonho que eu tenho. Mas eu digo a você, galgar alguma coisa, recurso, carro, gosto, tá aí, o meu golzinho velho é 84, é o primeiro Gol. 25 anos que eu tenho esse carro. Me deram esse Uno, o filho me deu. Uso que me deram, né? Mas não que eu... Agora do meu Gol, não. Eu passo o dia todinho lá, praticamente parado. Pego o serviço, como peguei esse pesado, rapaz, deixei até o filho dando andamento. Mas não estou me preocupando tanto com isso não, porque os carros hoje é tudo moderno. Carro antigo é raríssimo. Estão recuperando os carros velhos agora. Parece que, não sei porquê, estão recuperando. Mas geralmente é carro moderno. E eu não boto a mão em carro moderno, não. Eu já mando meu filho fazer, porque esse olho, eu considero ele praticamente perdido. Eu fiz uma cirurgia e tinha feito a substituição da lente de catarata, né? Que a primeira estava perdendo o brilho. Aí foi colocada uma outra. E eu estava lá na Rua 15, quando a casa Caça e Pesca explodiu, e eu estava bem perto. E naquela explosão, a cirurgia estava recente, eu tive aquele susto e a retina se deslocou. A minha sorte é que eu fui logo para Maceió. Quando eu cheguei lá, o doutor disse, não, seu problema não foi na cirurgia não, foi a retina. E que eu lembre, só foi essa explosão que houve na casa Caça e Pesca, que a porta de ferro voou. E quando a porta voava, ia passando duas mulheres. Ainda está gravada aqui aquela fita. Que sorte aquelas duas mulheres não tiveram. Que se aquela porta de ferro pega aquelas duas, tinha arremessado elas também. A explosão, a Caça e Pesca não explodiu, já explodindo pela segunda vez. E aquilo, não sei hoje, mas era muita pólvora, bomba, granada, né? Revólver, bala não se fala, né? Tinha demais. Aí o tiro foi feio. Tiro feio. Fui lá para a doutora, já foi uma doutora quem prendeu a retina. Venho para casa, quando foi com poucos dias, eu fui uma outra doutora, ela passou um remédio por nome Prolopa. Eu disse, doutora, passe outro remédio para mim, que esse não dá certo para mim não. Não, você vai usar esse é o que dá certo para você. Deslocou de novo a retina. Lá vai eu de novo para lá. Pronto, ainda hoje ela botou um produto que ela disse que tão cedo não era para tirar.
Está com mais de 2 anos que eu fiz a reposição e ainda não fui lá para ver se já está no tempo de soltar o... Está preso. Por esse olho? Não. Tudo normal. Pronto. Fica tudo embaçado. O último irmão que eu vi foi o Zé Carlos. Era 9 anos mais novo do que eu. E ele já nasceu, eu não sei se foi de nascença, com uma doença chamada asma. Então tinha período na vida que ele ficava a noite inteira só assim. Foi para São Paulo, foi para tudo que era canto para ver se... E nada. Mas ele cresceu e aquilo encontrou um ASMAC, eram os companheiros que tinha, que controlava. Passou no concurso Banco do Nordeste, só que de tanto ele tomar remédio, prejudicou o rins. Ele já estava aposentado quando o mal dele, dos rins, cresceram. Aí passou um bocado de tempo internado em Maceió, o doutor chegou a operar, implantou um aparelho nele. Eu fui quem criei ele, por isso que eu senti uma perda muito grande. Deus levou ele, mas o doutor avisou, olha, o problema dele se agravou muito e, dado ele ter tomado muito antibiótico, outros órgãos também foram prejudicados. Morreu. O outro foi o Benildo Barbosa Medeiros. Esse vocês conheceram, né? Ele foi professor em geografia e francês. Aqui em Arapiraca ninguém ganhava dele, não. Ele era bom. Bom mesmo. Administrou o Colégio Bom Conselho, administrou o Hugo Lima, mas ele esqueceu de uma doença que ele tinha, por nome diabetes. E a dele era emocional. Subia e descia, não sei que nem para quê. Terminou com 55 anos, morrendo. Jovem, né? Minha família toda. Os meus irmãos foram todinhos muito jovens. Deles com pouco dia de nascido, morreu tudo jovem. Ele foi meu tesouro. Ela ia completar 86 anos quando Deus levou. Meu pai morreu com 70, completou 70 num dia, no outro Deus levou. Minha mãe não, viveu até os quase 86 anos. Ela fez uma cirurgia em Maceió e dessa cirurgia ficou uma sequela interna. Só que ela nunca disse a ninguém, nem às filhas, nem a mim, que estava lá o dia todo com ela nunca me reclamou. E o tempo foi passando. Lá para as tantas, ela me chamou. Meu filho, estou quase sem poder andar. Por que, minha mãe? Olha meu pé. Aí mostrou um problemazinho lá no dedo dela. Aí eu telefonei para as filhas, no outro dia estava aqui. Levaram para o São Lucas, lá o doutor, quando examinou, viu, né? Sentiu. Disse, a senhora tem um probleminha interno, não tem? Ela não podia negar. Aí contou a história. Aí o doutor disse, pois pode levar ela para casa, que ela vai vir muito pouco. Saiu com os pezinhos dela, mas quando voltou, já voltou para morrer. Não passou nem 8 dias. Morreu.
dona de muita, assim, você já viu a foto dela, já? Vou pegar. Mas meu pai não. Meu pai, filho nenhum, nunca fez nada errado. Agora minha mãe não. Fosse onde fosse, qualquer um fizesse alguma coisa errada, quando chegava, apanhava porque fez a coisa errada. E os outros apanhavam para não fazer. Todos tinham que passar pelo mesmo castigo. Ela era muito enérgica, muito cheia de... Ela não ensinava a um só, não. Ficava todo rodeado dela. Ela fazendo o que quisesse, mas o filho ali, o dever da escola. O que errasse, lascou-se. Apanhava ele porque errou e os outros para não fazer aquela coisa errada. Dela toda a vida foi assim. Doméstica, dona da casa e dos filhos. Criou só isso. Graças a Deus, nossa religião foi da família toda, católica. Ou praticante ou não, mas é católico. Meu pai, eu não tenho lembrança dele ter ido 2 vezes à igreja. Agora, minha mãe, não. Ela e os filhos tinham que ir todo domingo. Tinha que ir. Era uma regra que não podia falhar. Era a missa. Enquanto estivesse dentro de casa. Agora, quando casava, que saía de casa, aí a vida era outra. Rapaz, você me fez agora uma pergunta, porque Deus é tudo. Você não pode fazer nada sem a presença dele. Mesmo aqueles que praticam o mal, talvez ele não esteja contrito em Deus, mas ele também tem Deus no coração. Não existe eu creio que não existe um ser na face da terra que não tenha Deus no coração. Que ele não a queira aceitar, eu acredito. Mais dia, menos dias, vai aparecer um momento que ele vai dizer, meu Deus. Porque ele é o princípio, é o meio, é o fim, é tudo. Olha, a minha família foi um presente de Deus, como eu já lhe disse. A minha velha, se eu tivesse de casar de novo, eu ia procurar outra igual a ela. Será que eu ia encontrar, meu Deus? E meus filhos, é aquela história, filho é filho. Você nunca vai dizer que filho errou. Mesmo estando errado, você corrige ele sem precisar agredir. Com conversa. Já tenho um neto que me dá mais trabalho do que os 4 filhos. Agora, por quê? Já está com 23 anos, arranjou o primeiro emprego agora. Mas é filho. Eu fui quem criei, ele e aquela que está aqui, aquela irmã dele, fomos nós quem criamos, mas é filho. É presente de Deus. Tudo que você fizer consciente em Deus, você pode ficar certo que Ele está com você. Ele nunca vai lhe abandonar em momento algum. Por mais difícil que seja a situação, Ele vai estar com você. Ele vai lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Você falou a raiz de Arapiraca, muito bem. Para se falar de Arapiraca, primeiro vamos dizer assim, que houve muita força para que Arapiraca não fosse emancipada, não se tornasse independente, porque ia prejudicar Limoeiro, Ana Dias. Limoeiro foi a mãe de Arapiraca. Ana Dias era a avó de Arapiraca. Só que hoje
Elas é quem depende de Arapiraca, como muitas outras cidades dependem de Arapiraca. Aí vamos falar das ruas de Arapiraca. Eu tenho orgulho daquela Praça Marques, não agora. Agora eu aceito porque é o progresso. É o progresso. Mas ali já foi o orgulho de Arapiraca. Tem uma fonte luminosa ali que o João Lúcio, quando o prefeito fez, deve estar naquelas fotos espalhadas ali na Praça Marques. Não tem aquelas lanchonetes? Pode olhar que numa outra tem foto de Arapiraca. E tem essa fonte luminosa. A coisa mais linda do mundo. Só funcionava final de semana. Agora ali era um ponto de atração. Aquela coisa linda, sonora, funcionando. Me enchia de orgulho ver aquela praça funcionando, aquela fonte luminosa funcionando. Antes da fonte, ali aquela praça era toda arborizada com figueira. É uma árvore, né? Figueira. Então, o que tomava conta da praça era o Barulino. A gente chamava ele de Barulino. Era o velho que tomava conta. Ele era quem fazia, num pé de pau, era uma pata. Um pato, sei lá, uma árvore. No outro, uma poltrona. No outro, com a tesoura mesmo, aquela tesoura, eles faziam a decoração nas árvores que dava gosto de ver. Tem aqueles arcos que ele preparava, que as figueiras se cruzavam, tentando imitar como se fosse a Avenida Rio Branco, que não era a Avenida Rio Branco, era a Rua do Cedro. Por que cedro? Era uma árvore, que eu acho que era uma árvore, que ela crescia, fechava a rua. Mesmo durante o dia você não via o sol. Aqui e acolá era que aparecia um sol, mas era totalmente frondoso. Isso até onde era chamado Rua do Cedro. Que lá para baixo não existia, né? Depois do Adriano Jorge, começou ali, uns gringos que vieram para aqui, construíram casa de madeira, que eles tinham medo de cobra, de insetos. E fazendo as casas deles suspensa, que era casa de madeira, ele não tinha problema. A Rua do Cedro, não lembro qual foi o suplicante, o prefeito, que mandou danificar e botou o nome Avenida Rio Branco. A Rua São Francisco também não era a Rua São Francisco. Nas entrevistas que vocês já tiveram por aí, devo ter dito a vocês que ali era chamada Rua do Arame. Por que Rua do Arame? O povo quase rico cercava a rua, as suas terras, né? Criava gado, animais. Ali era cheio dessas coisas. O leite que a gente comprava, que era na casa do Coraci da Mata Fonseca, a casa dele é aquele prédio, hoje eu não sei nem de quem é. Tem uns correios, assim do outro lado dos correios, que ali é Fernando Lima, né? Praça da Prefeitura e tem a Fernando Lima, que passa. Tem aquele prédio bem antigo, aquele prédio, eu nem eu lembro quando foi feito aquilo. Não lembro de jeito nenhum. Então, a gente ia buscar leite ali. Ali era aquela parte todinha, não existia casa, não existia nada. Era só coco oricuri. Não tem aqueles coqueiros, um pouquinho pequeno, coco oricuri. Era ali aquela praça todinha. Foi quando no governo, não salvo engano, foi do Muniçocão, resolveu botar água encanada em Arapiraca. Aquele açude era uns açudes pequenos, bem pequeno mesmo. Tinha o matadouro, do outro lado, uns açudes como se fosse maior do que essa parte da minha casa, era muito, não era não.
Aí o Mário Andreasa, parece que foi ele que era ministro, veio aqui, aí mandou fazer aquele paredão para represar as águas, para botar, para encanar para Arapiraca. Eu disse, meu Deus do céu, como é que vai conseguir botar água encanada naquele... Acho que ainda aparece, aqui e acolá, naquela rua Manuel Leal, né? Tubo nessa grossura de ferro, preto. Deve algum canto, está aparecendo, que está dentro do chão. Através daqueles canos, botar para uma caixa que fizeram. Caixa, cavaram lá o terreno, funda e grande. Ali onde é a coletoria, ali é a coletoria estadual hoje, né? Na esquina, São Francisco com a praça da prefeitura, ali não tem, é a coletoria estadual. Ali era um buraco tão grande, ia ser a caixa que ia represar a água que ia distribuir para a cidade. Aí eu ficava perguntando, meu Deus, como é que a água vem, que eu acho que as cacimbas é bem mais baixo do que ali. Se fosse dali para as cacimbas, eu até que aceitava. Mas voltar a água, mas engenharia faz de tudo, né? Olha, veja bem. Raiz de Arapiraca, como um projeto, você falou em um sonho. Qual é o seu sonho? Né? Isso daí, o doutor, talvez, ou mais alguém, teve esse sonho, ou tenha esse sonho. Tornar em realidade outras gerações, quando já vai pegar tudo prontinho, né? Talvez em outra, que hoje é tudo moderno, mas vai aparecer coisa mais moderna, né? Aí ele disse, mas rapaz, isso aqui existiu, mas tá vendo, vai ver as fotos, que na realidade tem sua história, tá certo? O sonhador que está com essa ideia, porque Raízes já está dizendo o que foi do início, o que foi o começo, que ali, onde tem aquela igreja grande, você já deve ter catalogado isso, aí alguém já disse, era o cemitério de Arapiraca. Esse avô, que disse que o nome dele era Felisberto, foi enterrado ali. A minha avó também, enterrada ali. A cidade estava precisando de um cemitério maior. Aí fizeram aquele lá. Aí disse, eita, prefeito doido da... Como é que vai fazer o cemitério em outra cidade? Em vez de fazer em Arapiraca, vai fazer em Palmeira dos Índios. Já chamava ali Palmeira dos Índios. Mas só que hoje já tem até outros cemitérios, porque aquele já está repleto. Talvez os meus bisnetos ou alguém curioso, vai dizer, eu vou olhar isso aqui, o Edson tem coragem de fazer isso, e ele viveu nessa época? Vivi. O que eu estou lhe dizendo é porque eu fiz parte. É como um clube. Eu fui o tijolo naquela construção. Eu não deixei sozinho. Não. Eu fiz parte. Lembro muito bem que quando um governador, que sempre foi a figura máxima do Estado, né, na política, vinha a Arapiraca, ali como era a boca da caixa, a gente arranjava bambu, palha de coqueiro, tudo. Fazia aqueles arcos, porque o governo ia chegar em Arapiraca. Tinha que passar por ali. Era a porta de entrada. Porque não existia outra estrada. Porque só podia vir as forças a cavalo. O governo vinha de Maceió para aqui a cavalo, não existia isso. Vamos dizer assim, a pessoa cometeu um delito. Não existia polícia. Não existia polícia em Arapiraca. Era inspetor de quarteirão. Você já deve ter ouvido o que é inspetor de quarteirão, né? É um camarada
que substitui um delegado. O camarada fazia o delito, o povo pegava ele, amarrava e entregava ao inspetor de quarteirão. 15 em 15 dias, vinha um policial a cavalo do Limoeiro Arapiraca buscar quem estivesse preso, que fosse para levar para lá. De pé, acompanhando o animal. Agora, e a estrada? Ele vinha acompanhando o fio do telégrafo. Ele passava aqui. Ainda existe, aqui e acolá você vai ver que ainda tem postes do telégrafo. Que naquela época tinha que ter que era no Morse, né? O código Morse. Hoje passou um tempo no telefone, aí já no celular diferente. Mas ele vinha a cavalo, amarrava os camaradas lá na cela do animal e saía puxando para levar para Limoeiro, que é onde tinha uma cadeia, que aqui não tinha. Ficava até eles chegarem aqui, amarrado num pé de árvore, por nome de Arapiraca, que já tinha o nome Arapiraca, né? Ali já era na boca da caixa, mais ou menos ali para lá da Americana, pouca coisa. Mas como era no meio da rua, aí foram obrigados a cortar e fizeram o que chamam de cadeia, onde a pessoa ia ficar preso. Na descida ali, onde da Fernando Lima para o Aterro, né? Logo embaixo era onde ficava a delegacia daqui. Muitos anos funcionou ali. Hoje tem não sei quantos tipos de delegacia, não sei quantos tipos de polícia. Olha, a vocês, ao nosso deputado, muito obrigado a essa chance que me deram. Que Deus abençoe a vocês, enriqueça vocês. Se querem enriquecer financeiramente, é bom, que a gente nunca joga fora dinheiro, né? Mas enriquecer de amizade. Amizade. O conhecimento é bom, o amigo é bom, mas a amizade é melhor quando a gente tem e sabe conservar. É um ponto preponderante. A minha família, Deus já me deu. Eu agradeço a Deus e a Ele por me ajudarem, né? Porque eu hoje vivo em função da minha família. Sem eles, talvez eu não estivesse também aqui. Então, obrigado a vocês. Deus abençoe a todos e que vocês alcancem o que mais você desejar. E muito obrigado.